Bom, hoje eu venho para vocês em mais um vídeo, uma mensagem bíblica, tá? Vou começar uma série de mensagens agora com vocês. Não sei quantos vídeos eu vou fazer ainda, mas eu estou fazendo uma série de mensagens bíblicas. Eu tenho algumas mensagens já prontas e hoje eu venho com uma do livro de Jonas. É o capítulo 1 de Jonas, se você já quiser pegar a Bíblia para acompanhar a mensagem, tá? Que Deus colocou em meu coração para poder passar para vocês. Eu vou ler o capítulo 1 e depois eu venho explicando um pouco sobre o entendimento que Deus me deu sobre essa mensagem, tá? Então vamos lá, tá no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos começar. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou. Cadê? Me perdi, desculpa. Isso. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, gente, o texto é esse. Muitas vezes eu já ouvi várias explicações sobre esse texto, para você jogar o Jonas fora do seu barco. Tem várias explicações, e eu pedindo a Deus esses dias, ele me deu um entendimento que está aqui. No começo, né, que Jonas estava fugindo, que Deus mandou ele ir pregar lá em Nínive, né? Ele pagou, entrou no barco, foi fugir do compromisso dele. E o que aconteceu? Deus mandou, né, a tempestade para o barco onde ele estava,
E o meu entendimento é assim, que muitas vezes você está num barco, você está no mesmo barco que várias pessoas. E muitas vezes você que é temente a Deus, só você ali é temente ao Todo-Poderoso. As outras pessoas, sei lá, são de outra religião, pode ser. O barco que eu digo assim, é a sua casa, a sua família, onde você trabalha, na sua empresa, entendeu? Todos ali você vê que, assim, está no mesmo barco que você. E muitas vezes só você é de Jesus. Só você é de Jesus. E no fim, acaba que muitas vezes Deus fala, manda você fazer alguma coisa, manda você fazer uma coisa, e você acaba que nem Jonas aqui. Deus mandou, ele estava no barco, o seu barco às vezes está que nem eles estavam aqui, estava vindo uma tempestade, estava se quebrando o barco. Às vezes o barco, a sua família, o seu emprego lá onde você trabalha, lá na empresa que você trabalha, está se quebrando o barco, está todo mundo indo para o mesmo buraco. E o que aconteceu com Jonas? Ele simplesmente chegou lá no barco, foi dormir. E às vezes você está que nem Jonas, num sono profundo, você não está vendo o que está acontecendo, você não está falando espiritualmente, você está dormindo espiritualmente, você sabe, não quer saber, Deus está falando com você na palavra, tá assim, te cutucando ali, sabe? O Espírito Santo tá te avisando o que você tem que fazer, e muitas vezes você tá dormindo em um sono profundo, que nem Jonas desceu pro fundo do navio e foi dormir, tava dormindo. E muitas vezes nós nos encontramos desse jeito, dormindo. Às vezes você vê muitas coisas acontecendo ao seu redor e você tá dormindo, você não acorda. Até que o que aconteceu? O Senhor mandou o mar, né? O navio estava para quebrar-se, então temeram os marinheiros e cada um começou a clamar ao seu Deus. Quer dizer, você está na sua família, só você é de Jesus, os outros, ou até na empresa que você trabalha, só você é de Jesus e os outros estão lá. Até as outras pessoas que não temiam a Deus começaram a clamar cada um o seu Deus. E muitas vezes é o que está acontecendo. As pessoas que estão à sua volta, que não são de Jesus, estão percebendo o que está acontecendo. E muitas vezes você não percebe. E eles estão clamando o Deus deles, né, que a gente sabe que não vai funcionar. E muitas vezes você que deveria estar ali, muitas vezes dando o exemplo, clamando o seu Deus para poder melhorar, não está fazendo nada, está dormindo. Então eles começaram a clamar cada um o seu Deus e, como diz, né, não estava adiantando. Começaram a jogar tudo, né, as fazendas, quer dizer, riquezas, né, começaram a jogar para aliviar o barco. E muitas vezes eles estão, né, jogando, estão eliminando as coisas para poder aliviar a dor, muitas vezes. E aí depois estavam no navio, jogaram, o Jonas estava dormindo, eu continuava dormindo, né? Aí até que o mestre do navio chegou ao Jonas e disse: "Que tem dormente? O que tem dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Quer dizer, muitas vezes até o seu chefe chega e fala: "E aí, você que se diz, né, de Jesus, clama aí o seu Deus, o seu Jesus, que você fala tanto, ou então que né, você muitas vezes nem fala, mas deveria falar na sua família." Às vezes você tem que dar um exemplo. Muitas vezes você tá lá e chega aí, sei lá, você que é casado, chega a sua esposa e fala: "E aí, amor, clama o teu Deus. Você não tá vendo que a gente tá passando por problemas financeiros? Você não tá vendo o nosso filho, a situação que tá? Eu não sei qual o problema que você está passando. Não sei qual o motivo, entendeu? Que tá acontecendo essas coisas na sua vida, mas você sabe o que tá acontecendo na sua vida, você tá passando por algum problema, você que tá passando por algum problema, você sabe. Muitas vezes a pessoa, sua esposa, não é de Jesus, seu filho, mas até essas pessoas chegam e falam: "Clama o teu Deus." Para ver, né? As pessoas que estão aí no mundo muitas vezes vêm procurar Deus, ao invés de procurar por primeira opção, eles vêm por último. Tipo assim: "Eu já fiz de tudo, agora eu vou, né? Como diz, a minha última opção, que deveria ser a primeira, né? Mas como eles não têm o entendimento,
Eles falam, então, vê aí, a gente já fez de tudo, né? A empresa tá caindo, a família tá se desmoronando toda. Vê aí, às vezes uma pessoa de fora vem e fala, e aí, clama o seu Deus, cadê? O que você tá fazendo que você não clamou? Às vezes ele nos livra, né? A gente que é de Jesus, a gente sabe que se a gente clamar, Deus vai nos livrar de todas as coisas. Mas às vezes a gente tá dormindo e precisa de alguém ali. Jonas veio, o chefe do navio, falar para ele, né? Clama aí o seu Deus, o que será? Mas aí é o que vem, né? Ele não quis saber, Jonas não quis saber, porque no fundo, Jonas sabia por que estava acontecendo aquilo, que era por causa dele. E ele esperou aqui, ó, depois que o chefe do navio chegou, aí veio e dizia a cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. O que você vai esperar? Você vai esperar alguém descobrir o que você está fazendo? Ao invés de você se arrepender, pedir perdão a Deus, tiver que pedir perdão para alguma pessoa, tirar a mágoa do seu coração. Não sei o que está acontecendo com você. Só você quem sabe. Então, você vai esperar, muitas vezes você está em algum adultério e a sua família está se desmoronando. Você vai esperar a sua esposa descobrir, alguém vir e contar e apontar você. Olha, você que tá trazendo a maldição, porque Jonas, que é assim, né, que pelo que conta, Deus falava com ele, o Senhor falou com ele, quer dizer, o Senhor fala com a gente. Muitas vezes nós que somos de Jesus, ao invés de levar bênção para as pessoas, estamos levando a maldição. Então, quer dizer, muitas vezes você está em adultério, ou sei lá, como eu disse, na empresa, você está desviando o dinheiro da empresa. Não sei, inúmeros casos, é o que eu falei, você sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, no fundo, você sabe o que está acontecendo. Então, você é quem deve tomar a providência. E aí, Jonas esperou a sorte cair e apontarem para ele, é você que está, é por sua causa que está acontecendo isso. E muitas vezes você também está esperando, ninguém descobriu nada, então não vou falar nada. Não, gente, a gente tem que seja o que aconteceu, sabe? Seja se você estiver desviando dinheiro, nem que você perca o emprego, só de você falar, de você, como disse, se arrepender, ir lá e falar com o seu chefe, contar. Não vou dizer que não tem consequências. Você pode sofrer sim, mas devemos sofrer essas consequências, mas falando a verdade, contando a verdade. Muitas vezes você que está no adultério, alguma coisa, sua esposa ou seu marido, seja lá quem for, homem ou mulher, você deve ir e contar. Por mais que sua esposa ou seu marido, seja lá quem for, não queira mais nada com você, é difícil, né? Muitas vezes você pode achar, se eu contar vai ser pior. Não vai ser pior. Você pode sim, você tem que pagar pelas suas consequências, mas você tem que falar a verdade. Porque pode ser que ninguém aqui descubra. Nunca. É o que eu falo, da justiça daqui do homem, pode ser que você nunca pague pelo que você fez. Mas a justiça de Deus, quando chegar lá, essa não tem escapatória. Então você tem que se acertar perante Deus, perante as pessoas. E aí vamos ver, então. Aí depois, né, que a sorte caiu sobre Jonas, aí eles perguntaram, né, por que razão sobreveio esse mal. Aí ele teve que contar, né, o que aconteceu com ele. Ele falou que ele temia, eles perguntaram qual Deus que ele servia, né, ele falou que é o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aí eles já se encheram, né, de grande temor e perguntou, por que fizeste tu isso? Aí que eles já sabiam que ele tinha fugido da face do Senhor e tal. E aí eles perguntaram, que agora? O que a gente vai fazer com você? Aí o Jonas falou, né, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. No fundo, Deus não clamou, o Jonas não clamou a Deus, porque no fundo ele sabia que a culpa era dele. Ele já sabia que a culpa era dele, então acabou que ele não ia falar nada. E mesmo assim, você vê, aí depois uma parte interessante,
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Quer dizer, os homens ainda foram piedosos, não queriam jogar Jonas no mar, né? Com medo também, né, do que iria acontecer. Eles não queriam, eles remavam, muitas vezes remavam para chegar até a terra, mas não conseguia. Você vê, muitas vezes as pessoas que não são de Jesus tentam agir mais certo do que a gente, né, que é de Jesus. Aí, aí eles ainda clamaram ao Senhor. Você vê que, né, muitas vezes eu falo assim, as coisas acontecem, né? Muitas vezes Deus faz as coisas, como diz, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo por linhas certas. Ele endireita as linhas, se tiver torta, ele endireita, viu? Então clamaram ao Senhor, eles clamaram e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Quer dizer, eles ficaram com medo de jogar Jonas no barco, né? Quer dizer, na visão deles, Jonas ia morrer, né? De jogar ele lá, eles não conheciam ao Senhor, né? Mas mesmo assim, eles clamaram ao Senhor: Senhor, não põe a culpa na gente, a gente não sabe, né? O que aconteceu. Então, eles ficaram com medo, mas mesmo assim, clamaram ao Senhor e jogaram Jonas, né? Que era a única opção que eles tinham. E eles temeram, pois esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Muitas coisas acontecem na vida da gente que é pra gente levar mesmo, né, a Jesus às outras pessoas. Mas é o que eu falei, eu lendo aqui, eu pensei, o que você quer levar? Muitas vezes eu tenho certeza, assim, acontecem coisas assim na vida da gente, que é sim, pra gente, até algumas dificuldades pra gente poder se levantar. Deus, né, nos levanta para poder mostrar. Mas o que você vai querer fazer? Você vai querer errar? Não, eu vou pecar para depois eu me arrepender e aí eu vou ser exemplo para minha família. Não, gente, você tem que ser exemplo das coisas certas. Não, eu não vou pecar, eu vou mostrar o exemplo para minha família, eu vou mostrar o exemplo na minha empresa, eu quero ser exemplo na minha empresa das coisas certas. Tudo bem, né? O ser humano é falho, a gente erra. Se errou, sim, tem que pedir perdão, tem que se acertar com Deus, acertar com a pessoa, tirar a mágoa do coração, tirar a tristeza, tudo, gente, tudo. Mas isso aconteceu com Jonas, no fim, como diz, no fim deu tudo certo, porque até as pessoas que não conheciam a Jesus, que eram os caras lá do barco, eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifício e tal, né? E depois a história do peixe é outra história, né? Que o Jonas passou 3 dias e tal, e depois Deus fez o peixe vomitar. Isso já é outra coisa para outra mensagem. Mas a minha mensagem era essa, que assim, você vai ficar esperando, assim, você tem que dar o exemplo bom. Não vou dizer que muitas vezes, né, é o que eu falei, o ser humano é falho, a gente peca, né, não tem, assim, mas se você errou, se você pecou, você tem que se acertar com Deus, com outra pessoa, você tem que dar um bom exemplo. Lógico, se você pecou, né, dê o exemplo do arrependimento, né, dê o exemplo do arrependimento, mas o bom é que não, que você dê o exemplo, assim, das coisas boas, Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa que é errada, não faça, né? Não faça a coisa errada. Esse é o bom exemplo. Agora, infelizmente, se você caiu, se você, né, se você pecou, peça a misericórdia de Deus, se levante o mais rápido possível e aí sim dê o exemplo bom, que você, olha, eu pequei, mas eu me levantei, né? Então, gente, eu espero assim que tenha edificado muito essa mensagem para vocês, que tenha dado para entender um pouco, né, da mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para vocês, porque eu pedi muito para Deus para me iluminar nesse livro de Jonas, que eu tinha até um pouco de trauma, né, do livro de Jonas por umas coisas que eu passei, mas graças a Deus já me recuperei, já me acertei tudo direitinho. Então eu tinha até medo de ler o livro de Jonas, eu fiquei traumatizada. Mas aí como depois tudo passou direitinho, eu me acertei, eu pedi para Deus um entendimento sobre
o livro de Jonas. E eu lendo, eu tive esse entendimento. E eu, assim, eu tava com acho que duas mensagens já para passar para vocês, mas isso assim queimou, sabe, no coração. Eu fiquei tão feliz de Deus ter me dado essa palavra para poder passar para vocês, que eu falei, eu preciso gravar essa o mais rápido possível. Então, vou terminar rapidinho, que senão o vídeo vai ficar muito longo, né, e acaba não dando certo, e eu também tenho algumas coisas para fazer, tá muito corrido, eu tenho que gravar assim uns minutinhos de almoço, alguma coisa assim, eu tenho que gravar rapidinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que edifique a sua vida, que o Senhor Jesus possa entrar na sua vida, que Ele possa te abençoar cada dia mais e mais, tá, gente? E eu vou ficando por aqui, que o Senhor Deus, eu mando bênçãos do Senhor para a sua vida, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. E eu fico por aqui, espero uma próxima mensagem, vamos ver qual Deus vai colocar no meu coração para falar para vocês. Um beijo, fiquem na paz de Deus, tchau!